Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero e este é o programa Fique em Casa Aprendendo. Lembrando que você tem a opção de assistir às nossas aulas, além daqui da TV Educação, na plataforma Gonçalves Dias, o melhor canal de educação no YouTube. Confira as nossas aulas, assista quantas vezes quiser e venha conosco nessa maratona de aulas, conhecimento e muitos exercícios. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a crase e os momentos em que eu posso usá-la se eu quiser. Eu posso colocar uma crase ou não. Vou falar da crase, o uso da crase a gente revê, a crase facultativa e quando não se usa a crase de jeito nenhum. Nós já tivemos aula de quando se usa a crase, nós vamos rever, tá bom? Mas o foco hoje é quando eu posso ou não usar a crase. Já sabemos que crase trata-se da fusão de dois As, duas letras A, sendo que eu tenho uma preposição que vai se juntar a um A artigo. Tá bom? Ou seja, quando a palavra é feminina e admite um artigo e a palavra anterior rege a preposição a, aí eu junto os dois as e coloco o acento grave, que é aquele acento agudo ao contrário, certo? Olha só. Chegamos à estação. Quem chega, chega a algum lugar. Que lugar que eu cheguei? Estação. Estação admite o artigo, eu junto os dois e coloco o acento grave, que é o nome daquele acento agudo ao contrário. Acento agudo é para a direita, para a minha direita, né? Para a sua é esquerda. E o acento grave é o sentido contrário. Então, olha só. Agora, eu posso usar a crase antes das expressões masculinas. É proibido usar, mas eu posso fazer isso quando essa expressão tiver subentendido moda. Vestiu calça a Pierre Cardin. Usava sapatos a Luiz XV, que são sapatos com salto bem alto. Então, eu não uso crase antes de nomes masculinos. Mas se esse nome masculino estiver se referindo à moda, aí eu coloco crase. Olha como a língua é complicada. A gente tem que saber tudo isso. A regra geral é fazer a fusão dos dois As, um A preposição mais um A artigo, cuja palavra vai admitir. Essa é a regra geral. Nós temos as exceções que nós vamos rever e aqui o caso onde eu posso usar crase, por exemplo, numa palavra masculina, quando indicar moda. Nas locuções conjuntivas, a medida que, a proporção que, tá certo? Então, eu uso crase. À medida que a noite chega, a dor aumenta. E é importante, em locuções adverbiais de instrumento, a crase é facultativa. O que é locução adverbial de instrumento? Olha o exemplo aqui, ó. Foi morto a bala ou a bala. Quer dizer, um instrumento causador da morte, certo? Aí eu posso ou não colocar crase. A exceção ocorre em frases com duplo sentido. Feriu a faca, ou seja, com a faca. Aí pode ser duplo sentido, tá certo? Aí, no caso, eu não posso colocar a crase. Porque quando eu digo assim, ó, feriu, quer dizer, alguém, a faca, fica o sentido dúbio, ambíguo, certo? É como se a faca sozinha tivesse ferido a pessoa. Então, nesse caso, eu não coloco, tá bom? Quando tiver essa ambiguidade. Então, já sabe, instrumento, palavra aí eu posso colocar a crase ou não, tá certo? Antes de pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas, aquilo, eu posso colocar a crase. Só que tem uma regra prática. Esse pronome demonstrativo, ou esses pronomes, aquele, aquela, aquilo, podem apresentar crase quando eles puderem ser substituídos por a palavra este. Então, quando eu substituir, aí, se der certo, aí eu posso colocar a crase, tá bom? Iremos àquele sítio, ó, a este. Deu certo? Bota a crase. Dirigiu-se àquela mulher, a esta mulher. Dá certo? Coloca a crase. Refiro-me àquilo. Refiro-me a isto. Deu certo?
coloca a crase. Então, aqui, recapitulando. Eu posso usar crase antes de palavra masculina, desde que indique moda. Eu posso usar crase antes de expressões adjunto, adverbial de instrumento, eu posso ou não usar. E antes de aquele, aquela, aquilo, quando eu puder substituir por este, tá bom? Antes do pronome demonstrativo a ou as, quando ele vier antes do pronome relativo que. Olha que confusão. E puder ser substituído por aquela. Meu Deus, olha como é que é essa construção. Eu posso usar antes do pronome demonstrativo a, certo? Quando ele vier antes do pronome relativo que. Olha só. Esta blusa é igual a que comprei. Pronome relativo. Antecedente a, mais aquele, mais o pronome relativo. Aí dá certo. Vocês entenderam isso? Antes do pronome demonstrativo, a, quando ele vier. Antes do pronome demonstrativo, certo? Quando ele vier antes do pronome relativo que. Observa aqui, ó. Esta blusa é igual a. Nesse caso, esse pronome aqui, ele acaba sendo demonstrativo. Quais são os pronomes demonstrativos? Aquele, aquela, aquilo. Nesse caso aqui, Cacau, mas isso aí é um a, mas ele vai ter função de pronome demonstrativo, certo? Nesse caso. Isso aqui é igual a minha. Entenderam? Por isso que ele está com essa construção aí, pronome demonstrativo, tá certo? Antecedente a, tá bem aqui, ó, aquela e o pronome relativo, tá bom? Antes dos pronomes relativos, a qual, as quais, sempre que o verbo que está na oração desses pronomes relativos precisar de preposição a, aí nós usaremos a crase. Então, olha só. A escola a qual iremos, excelente. A aula a qual assisto agora é complicada, e é mesmo. Se substituirmos a palavra feminina por uma masculina, teremos uma construção ao. Aí, no caso, justifica-se o uso da crase. Ó. O colégio ao qual iremos é excelente. A escola a qual iremos é excelente. Então, você substitui por uma palavra semelhante. Se der certo o ao, aí eu posso usar a crase. Você entendeu? Escola não é semelhante a colégio? Colégio, escola. Não dá certo? Pois é. Antes de pronomes possessivos, no singular, aí eu posso colocar minha, tua, sua, nossa. Eu posso ou não colocar crase. Então, eu digo, ó, fez referência à sua irmã com crase ou à sua irmã sem crase. Depois da preposição até, foi à janela. Ela foi à janela. No caso, ela foi até a janela. Aí eu posso ou não colocar crase, tá bom? Ela foi à janela. Então, voltando aqui, ó. Eu posso usar antes do pronome possessivo, minha tá bem aqui, sua. Depois da preposição é até. Ela foi até, que devia estar bem aqui, a janela, tá bom? Ficou faltando o até bem aí, eu tirei, não sei porquê. Diante de nomes próprios femininos de pessoa, fizeram alusão a quem? A Carla. Eu posso colocar ou não a crase, tá bom? Carla Dias, Carla Pérez, qualquer Carla. Diante de palavras masculinas, isto cheira a sabão. Eu não posso colocar crase não, ó, de jeito nenhum. Isto cheira a vinho. Aí eu coloco, porque vinho é palavra masculina? Não, não coloco. Isto cheira a cerveja. Eu posso colocar. Isto cheira a flores. A flor. Aí eu posso colocar. Agora, a vinho, a cerveja, a sabão não dá. Graças a Deus, não tem crase no a, porque Deus é uma palavra masculina. Não uso crase, lembram, antes da palavra terra, desde que ela tenha sentido de terra firme, lembra? Não vai a desfiles nem a bailes, eu não posso usar, quando é generalizado. Eu não vou a desfile de jeito nenhum. Eu não vou a baile de jeito nenhum. Eu não vou a baile à fantasia. Aí eu posso colocar, porque eu estou especificando o baile. Eu não vou a baile de formatura. Aí eu posso colocar, porque eu estou especificando. Antes da palavra terra, no sentido de terra firme, não tem crase de jeito nenhum. Só quando ela tiver com ideia oposta. Aí eu posso colocar. Vou à terra
dos meus antepassados. Aí eu tenho um especificador. Aí eu coloco a crase. Antes de pronome de tratamento, tem crase? Não tem. Mas tem exceção. Senhora, senhorita e dona. Tá bom? Então aqui a gente já está revendo a aula que a gente já trabalhou. Vamos fazer a recapitulação? Começamos falando que não se coloca a crase antes de palavra masculina, isso é um fato. Porém, se essa palavra masculina se essa palavra masculina indicar moda, aí eu coloco. Luiz XV, os sapatos, tá bom? Enfim. Aí eu vi que eu posso colocar diante de pronomes possessivos, certo? É facultativo. Eu estou vendo aqui que eu posso colocar, não devo colocar ainda a palavra terra quando ela tiver sentido de terra firme, mas eu posso colocar em relação ao planeta, ou eu posso especificar essa terra, aí eu posso colocar a crase, tá bom? Antes de pronome de tratamento não tem crase, exceção senhor, senhora e senhorita. Que mais? Expressões repetidas, eu não coloco crase. Tete a tete, frente a frente, boca a boca, nada de crase. Dia a dia também não tem. Então, aqui não se usa crase de jeito nenhum, tá bom? Temos os casos de que eu posso facultar a crase, que é o que nós começamos a falar aqui. Nesse caso aqui não usa de jeito nenhum. Antes de verbos também não posso colocar crase de jeito nenhum. Uma coisa, gente, expressões adverbiais, às vezes, às pressas, eu posso colocar crase. E também expressões de tempo, às 10 horas, às 15 horas, às 18 horas. Eu lembro também que eu não posso colocar um S, nem um RS nesse H de abreviação de horas, que está errado. Bom? Não se usa a crase antes de nome de cidades, de estados, de países e lugares que não apresentem artigo. Então, quando eu digo assim, iremos a São Luís, depois a Bahia, observa que antes de São Luís não tem crase, mas depois de Bahia tem. Por quê? Porque eu não digo a São Luís, eu digo, no caso, vamos voltar, né? Vamos voltar da cidade. Quando eu voltar, eu volto da São Luís ou de São Luís? De São Luís, então não tem crase. Eu ir a São Luís. Mas se eu for à Bahia e voltar de lá, eu vou voltar de Bahia ou da Bahia? Muito bem, da Bahia. Então, eu posso colocar crase. Então, grava bem. Antes de nome de cidades, estados e países e lugares que não apresentam artigo. Por isso que não tem crase antes de São Luís. Você não diz a São Luís. Entenderam aí como é que é? Mas você diz a Bahia. Você diz assim, ó, São Luís do Maranhão é uma ilha, por exemplo. Mas você não diz assim, a São Luís é uma ilha. Mas você diz assim, a Bahia é uma cidade muito grande. Né? É uma cidade, não, é um estado. Salvador, que é a capital. Mas você não diz só Bahia, você pode dizer a Bahia. A Bahia admite o artigo, São Luís não, entenderam? Você não diz também Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não admite o artigo a. A Rio de Janeiro, não tem crase. Vou ao Rio. Curitiba. Quando você volta de Curitiba. Então, esse macete é legal para a gente aprender. Portugal. Quando você pode ir a Portugal, mas na hora de voltar, você volta da Portugal? Você volta de Portugal, tá bom? A França admite o artigo. A França. A França é uma potência. Vou à França, venho da França. Vou a Paris, venho de Paris. Então, se eu for à França, é com crase. Mas se eu for, no caso, especificamente, a capital, a Paris, é sem crase. Porque na volta eu venho de Paris. Falei há pouco, expressões com horas. Antes das expressões de horas, temos crase. Às 10h30, às 10 horas, às 20 horas, às 2 horas começaremos a reunião. E, de novo, se eu for abreviar, eu coloco só o H. Eu não coloco nem HRS, nem HS, só o H, tá bom? Então, a gente vai fazer de novo essa recapitulação, porque esse assunto é muito complicado, tá bom? Olha só. Começamos pela regra prática. Começamos por aqui, locuções conjuntivas. Falei de quê? Falei da regra prática de crase. Eu tenho que colocar crase antes dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo, lembro disso? Só que,
Quando? Quando eu puder substituir por este, ó. Iremos àquele sítio, este. Iremos àquele estádio. Iremos àquele estádio assistir ao jogo. Aí eu coloco. Por quê? Porque eu posso substituir por este, tá bom? A este, aquele. Aquela mulher, a esta mulher, e assim sucessivamente. Vimos também que antes de pronomes demonstrativos, eu quero lembrar para vocês, o pronome a nesse contexto fica demonstrativo. Esta blusa é igual a que comprei, tá? Então, por quê? Porque está subentendido aquela. Por isso que eu vou classificar aqui como um pronome demonstrativo. Antecedente a, mais aquela, mais pronome relativo. Então, aquele, aquela, aquilo, substituído por este, eu coloco crase. O que mais nós vimos? Olha só, pronomes relativos a qual e as quais, sempre que o verbo que estiver na oração desses pronomes relativos, precisar de uma preposição, nós usaremos a crase. Não esqueçam disso. A escola a qual eu estudei, a aula a qual eu aprendi, a pessoa a qual te falei. Então, tudo isso aí a gente coloca a crase. Quando nós pudermos substituir a palavra feminina por uma expressão masculina, aí nós teremos a contração com o ao. Aí você coloca a palavra masculina no lugar da feminina. Vou à escola, vou ao colégio. Aí, escola tem crase. Então, procura sempre uma palavra semelhante, a palavra masculina. Se der certo o ao aqui, significa que aquela palavra tem crase. O que mais nós vimos? Pronomes possessivos. Facultativo. Eu posso ou não posso colocar. Sua, minha, tua, nossa, vossa. Não tem crase ou tem crase. Eu coloco se eu quiser. E antes de nomes próprios femininos de pessoa, eu posso ou não colocar crase, tá certo? O que mais nós vimos? Vimos que diante de palavras masculinas não tem, salvo se for moda, tá? Cheirar sabão, cheirar vinho. Vinho não tem crase. Por quê? Porque vinho é uma palavra masculina. Mas sabão, aí não tem crase, porque a palavra é masculina. Mas se fosse flor, aí teria, tá bom? Vimos que antes de palavras repetidas não tem crase. Vimos que quando você vai colocar palavras masculinas no plural, tá? Olha só. Antes de substantivos femininos de sentido geral e indeterminado, quando o substantivo estiver no plural. Então, a festas, a bailes, que mais? A piqueniques, palavras assim, certo? Se forem femininas, estiverem no plural, eu só coloco crase se eu determinar. Se eu indeterminar, eu não coloco não. Então, ele não vai a bailes, eu já falei, né? Até falei assim, bailes de formatura. Aí eu posso colocar a crase porque de formatura está especificando o tipo de baile que ele não vai. Terra eu não posso colocar crase, desde que tenha um elemento especificador. Terra dos meus antepassados, terra terra do Babaçu, aí eu posso colocar a terra do Babaçu, aí eu posso colocar, tá certo? Enfim. Senhor, senhora, senhorita, admite, é a exceção dos pronomes de tratamento. Expressões repetidas não tem, estou falando tudo de novo, né, gente? Dia a dia, tete a tete, frente a frente, boca a boca. Antes de verbo não tem de jeito nenhum, eu não posso colocar crase. Então, nós já sabemos que eu posso usar a crase, eu posso não usar crase de jeito nenhum, e existem também os casos facultativos da crase. Como eu vou saber isso? Memorizando, exercitando, repetindo, voltando à aula, tentando gravar essa situação que a gente vê aí. Antes de nomes de lugares, é bem interessante, eu ensinei para vocês a volta. Vou à Bahia, venho da Bahia, tem crase. Vou a Curitiba, venho de Curitiba, não tem crase. Expressões de horas, tem crase, tenho que colocar, não posso esquecer. Nunca esqueça daquilo que a gente tem falado aqui, tá bom? E casa, eu não falei, acho que eu não repeti, mas eu vou falar. Quando você vai à casa, a sua casa tem crase, né? Então, isso daqui eu vou à casa, que é a minha, tem crase. Mas se eu for à casa dos meus pais, lembra? Que história de casa, no sentido de lá, sentido especificador, tudo isso você tem que estudar de novo e rever as aulas para aprender esse conteúdo que é um pouquinho complicado. Compliquei?